Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui para a gente resolver juntos a questão 73 do Enem PPL de 2016. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, que eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Questão de Enem a gente começa de trás para frente. Para o motor descrito, em qual ponto do ciclo é produzida a faísca, a centelha elétrica? Então, se a gente olhar aqui para a figura, temos um gráfico de pressão por volume e um ciclo termodinâmico foi descrito. Em algum desses 5 pontos do ciclo, uma faísca, uma centelha vai ser produzida. E é justamente isso que a gente precisa determinar. Vamos ler o enunciado? O motor de combustão interna, utilizado no transporte de pessoas e cargas, é uma máquina térmica cujo ciclo consiste em 4 etapas. É o tal motor de 4 tempos do ciclo Otto. Quais são essas etapas? A gente tem a admissão, compressão, depois vem explosão, expansão e fechando o nosso ciclo, a gente tem a parte do escape. Essas etapas estão representadas no diagrama de pressão em função do volume. Nos motores a gasolina, a mistura ar-combustível entra em combustão por conta de uma faísca, de uma centelha elétrica. A princípio, a gente não teve muita informação ali no enunciado. Nós que vamos ter que fazer uma análise aqui do diagrama para perceber onde que a centelha vai ser produzida. Bora lá? Como é que a gente vai resolver essa questão? Bom, primeiro caminho. Você é uma pessoa aficionada por motores térmicos, gosta muito do universo da mecânica, bateu o olho nesse ciclo, viu que ele é um ciclo de 4 etapas, 4 tempos, percebeu que esse é o tal do ciclo Otto de funcionamento dos motores. Tem vários, né? Tem ciclo diesel, ciclo Otto. E você que tem esse conhecimento mais rebuscado, refinado, falou: ó, é ali. É ali que acontece a centelha elétrica. E marcou a alternativa correta. Mas eu acredito que esse não seja o cenário da maioria das pessoas que se deparou com esse exercício. Então a gente vai ter que ir por uma outra abordagem para descobrir onde acontece a centelha. E concorda comigo uma coisa? O momento onde a centelha acontece não é o momento onde a explosão, a combustão vai acontecer. Então guarda comigo essa informação. Procurar onde a centelha é produzida é procurar onde a combustão começa. Em que momento a reação de combustão de explosão dentro do motor tem início. Perfeito? Bom, um motor de combustão interna, ele funciona com base na reação da combustão do combustível, a explosão do combustível. E aqui, só para a gente conversar um pouquinho, vamos pensar que é um motor movido a gasolina? Então a gente vai falar da combustão da gasolina. Sem querer ofender nenhum químico, eu vou pensar que gasolina é só octano, tá? Na verdade, tem várias coisas lá dentro. Mas vamos pensar que é só octano. E aí eu estou falando então de C8H18. Isso aqui entra no motor no estado líquido. Vai reagir com oxigênio, O2, que está no estado gasoso, e por conta da combustão, o que aparece? Aparece CO2 no estado gasoso e também vai aparecer vapor d'água, H2O, no estado gasoso. E aqui a gente pode se permitir também colocar que nos produtos a gente vai ter energia, né? A reação de combustão é uma reação exotérmica que libera energia. E para que essa reação possa acontecer, uma faísca, uma centelha, precisa estar ali no meio do caminho para iniciar a combustão. Essa reação aqui ela não está balanceada, né? Se a gente aplica o balanceamento aqui, a gente vai ficar com 1, aqui 25 sobre 2, depois 8 e 9. Essa é a nossa reação química balanceada. E eu quero que você faça uma análise do antes e do depois com relação à quantidade de partículas no estado gasoso. Inicialmente, do lado dos reagentes, gás, só oxigênio, né? E a gente tem aqui 25 sobre 2, 12,5 mol de gás, no caso aqui é oxigênio. Do lado dos produtos, quantos mols de gás a gente tem? A gente tem o CO2 no estado gasoso e a água no estado gasoso. 8 mais 9 dá 17. A gente tem aqui nos reagentes 17 mols de gás.
Perceba que a quantidade de partículas no estado gasoso aumentou por conta da reação de combustão. Então aqui a gente percebe que há um aumento do número de partículas no estado gasoso. E isso é a base para a gente entender como é uma explosão. Se a gente vai fazer um raio-x de uma explosão, isso aqui é o ponto de partida. E é isso que eu vou fazer com você agora. Vamos lá? Imagina comigo o seguinte, ó. Eu tenho aqui um cilindro, um êmbolo móvel e um gás confinado por esse êmbolo móvel. Então o nosso cilindro está ali, que eu estou desenhando para você as moléculas do gás, e esse é o êmbolo que pode subir e descer. No começo da história, eu tenho pouco gás lá dentro. Poucas partículas ali batendo nas paredes do recipiente, a pressão é pequenininha, uma pressão modesta. Mas aí do nada não, por conta da combustão, mais moléculas vão aparecer aqui dentro. Então, num processo muito rápido, um bando de molécula apareceu ali dentro. Um bando de molécula para aquele mesmo voluminho. Concorda que tendo mais gente ali dentro, são mais pessoas batendo nas paredes do recipiente, a pressão aumenta? Então, logo que a gente inicia a reação de combustão e que mais moléculas aparecem ali dentro, a gente vai ter um aumento da pressão. E esse aumento da pressão, ele acontece porque um monte de molécula surgiu naquele volume constante ali, naquele espacinho que existia originalmente. Perfeito? Segue a história. Tem um monte de molécula lá dentro. A pressão vai aumentando, aumentando, aumentando. Chega uma hora que a pressão pode ser tão grande, atingir um limite, que a pressão vai ser suficiente para movimentar esse êmbolo para cima. E esse êmbolo sobe. Quando esse êmbolo sobe, o gás, que não é bobo nem nada, ocupa todo e qualquer espaço livre disponível. As moléculas do gás vão se redistribuir por aqui e vão ocupar um volume maior. Houve uma expansão gasosa. Então, a próxima parte da história, o volume do gás aumentou. Isso é sinônimo de expansão gasosa. Aumento do volume, expansão. Ok? E o que vai acontecer com a pressão por conta dessa expansão? Agora que as moléculas não estão mais amontoadas, que elas têm um espaço maior, a pressão diminui, né? Então a gente está falando de um aumento de volume seguido por redução da pressão. Como se a gente estivesse dando uma aliviada na pressão do gás por conta do aumento do volume. Isso que você acabou de escrever comigo é a sequência de uma reação de combustão. Você tem os ingredientes, os seus reagentes, coloca ali a faísca e a reação acontece. Nós vamos ter um aumento do número de partículas no estado gasoso. As moléculas vão ficar ali confinadas num espaço pequenininho, isso vai provocar um aumento da pressão, sem por enquanto mexer no volume. A pressão vai ter que subir bastante até atingir um valor máximo, um limite, para ser suficiente para empurrar o êmbolo. E ao empurrar o êmbolo, a gente tem um aumento do volume do gás, provocando uma redução da pressão. Cabe a nós agora olhar para esse diagrama e entender em qual desses 5 pontos a gente tem o início dessa história. A nossa história não é um aumento de pressão a volume constante, seguido por um aumento de volume com redução de pressão. Dá uma olhada comigo aqui no ponto C. Do ponto C para o ponto D, a gente não tem um aumento no valor da pressão com o volume sendo mantido constante. O volume aqui para os dois estados é o mesmo, V. Só que eu começo no estado C com uma pressão PC e termino no estado D com uma pressão PD, que é maior porque está mais em cima. Isso aqui é um aumento de pressão com volume constante. E de D para E? De D para E, quando a gente olha para o diagrama, conta a história. Eu comecei com um certo volume, VD, e terminei com um volume maior, VE. Houve expansão do gás. É aí que o gás faz trabalho. E nessa brincadeira, eu tinha iniciado com uma pressão PD e eu termino com uma pressão igual a PE. Uma pressão menor porque o valor está mais para baixo.
De D para E, a gente tem um aumento de volume com redução de pressão. Essas duas etapas, elas marcam para mim a reação de combustão. Quando que a combustão começa? Nesse ponto aqui. Então é exatamente nesse ponto que a centelha, a faísca, vai ser produzida. E assim a gente pode marcar a letra C como nossa alternativa correta. E só a título de curiosidade para você, eu trouxe esse gifzinho. Assim você consegue visualizar o que está acontecendo dentro do motor de 4 tempos. Nós temos aí as 4 etapas do funcionamento do motor. Primeira etapa, número 1, é a etapa de admissão, onde entra o combustível ali dentro para que a reação de combustão possa acontecer. Depois a gente tem o número 2, a compressão. Essa mistura de combustível ali vai ser apertada. Na sequência, a centelha vai ser produzida, para que a gente possa ir para a etapa número 3, o momento da explosão e da expansão do gás naquele interior. Quando isso acontece, para que o ciclo possa repetir mais uma vez, eu preciso tirar os resíduos da combustão e mandar para fora. A gente vai para a etapa número 4, que é a etapa da exaustão, onde os resíduos da combustão vão ser eliminados para que a gente possa repetir o ciclo. E nesse vídeo aqui, você consegue ao mesmo tempo visualizar o funcionamento do pistão do motor com as etapas no nosso ciclo termodinâmico. Então a gente consegue fazer a correspondência de cada uma das etapas, de cada uma das transformações gasosas com o funcionamento do motor. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!